Queridos alunos, a paz de Cristo, vamos avançar no nosso conceito de oratória. Lembrando que mesmo que você esteja acompanhando as nossas aulas através do vídeo, faça também a leitura das apostilas que foram disponibilizadas a todos vocês. Vamos falar sobre pilares da oratória. Embora foram apresentados na aula anterior aqueles que nós chamamos de elementos da comunicação, é preciso considerar o que chamamos também de pilares da oratória. Todo orador, comunicador, apresentador ou pregador precisa se apoiar nestes pilares. Vamos falar sobre memória, o primeiro pilar da oratória. Sim, a memorização. Para muitas pessoas, o medo de falar em ambiente público está relacionado à dificuldade que tem de memorização ou a falha na memória durante a sua apresentação. Na verdade, a mente é um dos fatores mais importantes para o orador, porque muitas vezes durante a sua apresentação precisará recorrer à memória para identificar situações ou fatos históricos, sociais, teológicos ou até mesmo científicos. É na memória que engavetamos os conhecimentos adquiridos e as experiências ao longo da vida, colocando em ordem para o uso adequado durante a sua apresentação. Importante lembrar também que, assim como um atleta precisa de cuidados especiais para o seu condicionamento físico, um orador deve cuidar da sua memória e evitar a autossabotagem da mente ou tudo aquilo que prejudique a sua memorização. Algumas recomendações são válidas e necessárias para que a memória esteja ativa e sempre pronta para um discurso ou apresentação. Veja, a prática da leitura, o sono regulado e alimentos que contêm nutrientes que ativam a sua memória e ativam seu subconsciente. Verifique quais são os estímulos à sua mente e tudo aquilo que promova a otimização da sua memória. Pratique exercícios com tarefas rotineiras. Um grande exemplo que eu tenho feito, inclusive orientado muitos alunos acerca da prática da memória ou da habilitação da sua memória, um exercício prático é aquele que nós devemos fazer no trajeto para casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para a igreja, da igreja para casa. Veja, normalmente, a maioria de nós temos por hábito usar uma mesma rota, um mesmo percurso, né? Fazemos todos os dias, rotineiramente, aquele mesmo percurso até a casa, de casa para o trabalho, até a igreja, da igreja para casa e vice-versa. Para que você possa otimizar a sua memória, procure mudar esses percursos, né? Procure mudar essas rotas, para que a sua mente possa captar novas imagens e seja otimizada. Esta é uma das ferramentas importantes para o orador e precisa cuidados especiais, a ferramenta da memorização. Outro sim, é interessante repetir novos conhecimentos. Pratique esses exercícios à medida que você for captando novas imagens ou novos conhecimentos, repita esses novos conhecimentos, otimizando, repito, a sua memorização. Uma outra dica muito importante, além do sono regulado e da boa alimentação, é o famoso teste do TDAH. Segundo a neurociência, é possível uma avaliação para pré-diagnóstico dos sintomas de transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isto. Veja, aqui está o nosso exercício.
Fazendo esse exercício, você terá um pré-diagnóstico como é que está a sua memorização ou a sua mente. Se a sua mente está sã. Primeiro item, você presta pouca atenção em detalhes, cometendo erro de desatenção? Responda sim, não ou talvez. Você tem dificuldade de atenção ao assistir uma palestra ou ler um livro? Responda sim, não ou às vezes ou talvez. Quando você está assistindo uma palestra, quando você está assistindo esta aula, por exemplo, você procura dar toda e total atenção à aula que está sendo dada, que está sendo realizada, ou você se distrai com algum movimento à sua volta? Responda sim, não ou às vezes. Se for frequente, responda sim. Se isto não acontece com você, responda não. Se isto acontece algumas vezes, então responda às vezes. Terceiro item do teste do TDAH. Costuma procrastinar atividades ou projetos? Você tem o hábito de deixar para depois atividades que você poderia fazer agora? Propósitos, projetos que você poderia realizar agora, você costuma procrastinar? Deixa para depois? Responda sim, não, ou às vezes, ou talvez. Um outro item. Você é do tipo de pessoa que não presta atenção enquanto alguém lhe dirige palavra, porque se distrai com outras coisas? Já aconteceu com você, ou acontece frequentemente, de alguém estar falando com você e você não presta atenção e pergunta para a pessoa: o que é que você disse mesmo? Como que você reage normalmente enquanto alguém está falando contigo? Responda sim, não ou às vezes. Você é do tipo que perde ou esquece com frequência os seus objetos pessoais, datas comemorativas ou compromissos? Como é que você se comporta em relação a isto? Como é que está a sua atenção, por exemplo, em objetos que você deixa dentro do próprio ambiente, da própria casa? Você é do tipo que costuma perder ou esquecer objetos? Não sabe onde colocou a chave do carro, não sabe onde colocou a carteira, costuma esquecer frequentemente? Responda sim. Isto não acontece? Responda não. Acontece às vezes? Responda então às vezes ou talvez. Me lembrei agora de uma palestra que eu fui realizar e algumas vezes nós realizamos esta dinâmica em palestras para família ou para casais. Veja, a dinâmica é muito interessante. Eu peço para que os grupos se dividem, homens para um lado, mulheres para o outro, esposos e esposas. Depois que esses grupos se dividem, eu peço para que os homens descalcem os pés, semelhantemente também as mulheres. Depois que ambos estiverem descalços, aí eu digo assim para as mulheres: agora vai até onde estão os homens e procure o sapato do seu marido. Homens, vem até onde estão as mulheres e procure o sapato da sua esposa. Isso é um teste de atenção, embora seja uma dinâmica para casais. É muito interessante e ela causa um pouco de estranheza em algumas pessoas, senso de riso em outras, porque eu já vivenciei a experiência de ver homens trazendo 2, 3 pares de sapato e perguntando à esposa qual é o sapato dela. Isso é um teste de atenção. Ele está aqui, ó. Você perde ou esquece com frequência objetos, veja, datas comemorativas ou compromissos, porque, na verdade, neste teste, muito mais do que estar atento ao tipo de sapato que o cônjuge sai de casa para o trabalho, para a igreja, para um evento, para uma festa, para uma reunião, existe também a necessidade de prestar atenção em datas
comemorativas. Existem pessoas que não sabem ou não lembram do aniversário da própria mãe, do próprio pai, que dirá do cônjuge. Mas entenda, por que isto está no teste? Porque isto é um diagnóstico ou pré-diagnóstico de atenção, se você é alguém que presta atenção. Então a memorização está linkada a este fator. Veja um outro aqui. Você é do tipo que se fecha para a execução de tarefas desafiadoras ou algo novo? Por que isto está ligado ao teste de TDAH? Porque isto está relativamente também linkado à memória. Quando eu me fecho para algo novo e fico habituado a algo rotineiro, eu estou colocando a minha memória em déficit ou em deficiência. Na verdade, ela está correndo risco de exatamente ter esse tipo de deficiência. Então, esse teste de TDAH é muito importante, faça ele e os resultados são os seguintes. Se de todas estas questões aqui, você responder a maioria sim e algumas não ou talvez, existe um pré-diagnóstico de TDAH em você. Se você responder metade, sim, não, talvez, então existe ainda aqui uma coerência e aspira cuidados, é lógico. Agora, salvo se você respondeu em todas elas ou na maioria delas, não e talvez, então você está livre desta deficiência e a sua memorização está em excelente estado. Mas veja, vamos falar agora um pouco sobre conhecimento. Saber o que está falando para o público é de extrema necessidade para um orador, comunicador, vendedor, pregador ou professor, ou até mesmo apresentador. Já foi dito anteriormente sobre a diferença entre informação e conhecimento. Mas veja, isso aqui vai além disso. Porque muito mais do que apenas ter o conhecimento, é ser a fonte de conhecimento. Eu repito, o orador, o apresentador, o pregador precisa, muito mais do que adquirir conhecimento, ser a fonte de conhecimento. As pessoas precisam encontrar segurança neste comunicador, naquilo que ele está dizendo. Muitas vezes expressamos, inclusive, nos nossos posicionamentos ou postura, insegurança naquilo que está sendo dito. E estas inseguranças, elas são transmitidas ao público-alvo, ao público ouvinte. As pessoas percebem quando você está falando de algo que você não tem certeza. É tão bom quando as pessoas podem olhar em você e ter esta convicção de que o seu discurso, a sua fala, a sua mensagem, a sua pregação está dentro do campo do conhecimento. Muito mais do que ter o conhecimento, você é uma fonte de conhecimento. Uma observação que eu falo e faço dentro disto aqui, principalmente para pregadores, é a questão de que não confunda a necessidade do conhecimento com a decoreba, ou decorar textos bíblicos, ou decorar versículos bíblicos. Veja, as pessoas não querem um pregador, um apresentador, um mensageiro, né, podemos dizer assim, que transmita uma mensagem decorada. Né? Eu até admiro aquelas pessoas que têm versículos bíblicos na cabeça. É admirável, de fato, estas pessoas, o que prova que a memorização delas está em excelente estado. Mas, muito melhor do que decorar um versículo e chegar diante do público-alvo em um ambiente religioso, citando passagens bíblicas, as pessoas não estão ali para ouvir simplesmente aquilo que você decorou.
Elas querem o conhecimento. Vou citar um exemplo claro. Elas não querem um pregador que cite decoradamente o Salmo 23. Elas estão ali desejando adquirir um conhecimento. Então ofereça para este público, para estas pessoas, o Deus do Salmo 23. Diga por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito e quando foi escrito. Isto é conhecimento. Quando você se inteira do assunto e transmite às pessoas o total conhecimento dele, então você está sendo muito mais do que aquele que busca o conhecimento, uma fonte de conhecimento para as pessoas. Vamos falar agora sobre criatividade? Sim, criatividade é algo muito importante durante a oratória. O desenvolvimento dela não pode cair na mesmice. As pessoas não estão ali para ouvir mais do mesmo. Não é? Eu citei agora há pouco a questão de decoreba. Permita-me usar este termo. Eu citei agora há pouco o fato de alguém ficar o tempo todo decorando e citando versículos decorados. As pessoas não estão ali para ouvir mais do mesmo. A mensagem ou o mensageiro precisa ter criatividade diante do público ouvinte, o que vai fazer que as pessoas parem para te ouvir e anseiem para te ouvir de novo, ou desejem te ouvir de novo, é exatamente a criatividade que você tem. Eu conto uma experiência. Durante algum tempo, no meu ministério, viajando por esse Brasil, eu levei nos meus materiais uma enciclopédia bíblica para vender no final dos cultos, dos congressos. Aquela enciclopédia era de um recurso teológico, como é, muito interessante. Mas eu precisava ter uma criatividade no meu discurso, na minha oratória, para convencer as pessoas de que aquele produto era bom. Na verdade, causar interesse nas pessoas por aquela enciclopédia. Meu discurso não poderia ser apenas assim: gente, eu estou aqui vendendo esta enciclopédia, quem quiser comprar, me procure no final do culto. Não, eu precisaria ou precisava ter um discurso persuasivo, convincente, de modo que as pessoas se interessassem por aquela enciclopédia. Usei uma criatividade. Peguei um texto bíblico, um texto muito conhecido e citado, inclusive, Provérbios, de número 8. Veja o verso 17, que diz: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Para convencer o público de que aquela enciclopédia era muito boa, porque ela comentava e comenta versículos por versículos e nos traz uma melhor compreensão de textos bíblicos, eu usei como criatividade este versículo, dizendo que por muitas vezes eu ouvi pessoas mencionar este texto e citar este versículo dizendo que Deus estava falando sobre quem busca o Senhor de madrugada nas orações. Gente, eu entendo que muitas vezes utilizamos dentro do recurso teológico uma compreensão abrangente, não é? Saindo do literalismo e sendo um pouco mais abrangente. Inclusive, os livros do sábio Salomão, conhecidos como os livros da sabedoria, eles contêm 3 interpretações: literal, alegórica e tipológica. Mas isto aqui é um assunto para a teologia. Veja isto aqui. O que eu quero dizer é que eu usei criatividade, porque as pessoas utilizam esse versículo para falar sobre oração e oração de madrugada. E, na verdade, não é o que o versículo está dizendo. Quem está falando aqui é a sabedoria, porque desde Provérbios 1 até Provérbios 7, Salomão vinha falando da necessidade do homem buscar sabedoria. Por várias vezes ele dizia: compra a sabedoria, busque a sabedoria,
tenha a sabedoria, não abra mão da sabedoria. Quando chega em Provérbios 8, Salomão dá à sabedoria um personagem. Eu sou da linha da língua portuguesa, então eu vou utilizar a minha ferramenta. Na língua portuguesa, isto aqui é chamado de personificação. Sim, Salomão personificou a sabedoria, deu voz a ela, deu fala à sabedoria, e desde o versículo 1, é a sabedoria que está clamando. Quando chega no verso 17, a própria sabedoria está dizendo: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Não é Deus falando diretamente, porque o amor de Deus é incondicional. Ele não ama apenas aqueles que o amam. Sim, o amor de Deus é incondicional. Outro sim. A sabedoria está dizendo: quem me busca de madrugada. A exegese disto, a tradução disto é: quem me busca antes de tomar qualquer decisão vai me encontrar. Veja, eu usei criatividade durante o meu discurso para vender aquela enciclopédia. Estou citando esse exemplo para mostrar a você a importância de que o orador, o comunicador, o pregador precisa, no seu discurso, muito mais do que conhecimento, usar criatividade. Vamos falar agora sobre naturalidade. Naturalidade é necessário para o orador, exatamente porque durante o seu discurso, ele precisa fazer uma apresentação natural. Eu repito, ela é importante para o orador, porque durante a sua apresentação, ele precisará fazê-la naturalmente. As pessoas não querem ver você um apresentador mecânico, que fale apenas aquilo que você está decorando, ou aquilo que você está sendo, muitas vezes, mecanicamente. Não, as pessoas querem enxergar em você naturalidade. Seja autêntico no seu discurso, na sua apresentação. Eu anotei aqui algo muito interessante, ó. Não tem coisa mais desagradável do que ouvir alguém cantando, exibindo técnica vocal e não atrair o público com a graça da sua voz. Da mesma forma, um pregador ou apresentador não deve apresentar conhecimentos teológicos sem a essência da mensagem. Um vendedor mostrar um produto com discurso decorado ou artificial. O orador precisa ser autêntico e natural, acima de qualquer técnica ou treinamento. Vocês estão aqui aprendendo, mas essas técnicas não podem ser levadas a ferro e a fogo diante do público-alvo, de maneira que as pessoas vejam em você um certo discurso mecânico. É isso que eu quero dizer. As pessoas precisam enxergar naturalidade. Vamos falar agora sobre um outro pilar da oratória, a síntese. Sim, síntese é de extrema importância e é imprescindível também para o orador. A síntese da sua oratória, evitando ser exaustivo em relação ao público ouvinte, naquilo que a psicologia faz parte do comportamento excessivo. Muitas vezes somos excessivos da fala e causamos no público um certo comportamento exaustivo, não é? Isto não significa que o comunicador deve ser apressado na transmissão do seu conteúdo, mas que ele deve falar com objetividade. Coloque como princípio básico na sua apresentação estas 3 convicções. Diga tudo o que for preciso, somente o que for preciso, e não fale nada além do que for preciso. Eu repito, diga tudo o que for preciso, fale somente o que for preciso e não conte nada além do que for preciso. Você se lembra dos elementos da comunicação, quando nós falamos aqui sobre algumas coisas necessárias nesses elementos, que é saber com quem irá falar, o que irá falar e onde
irá falar. Isto diz respeito aos elementos da comunicação. Nos pilares da oratória, dentro do conceito de síntese, a situação é esta: você precisa dizer o que é preciso, somente o que for preciso e nada além do que for preciso. Fico por aqui, até a próxima aula, se Deus quiser.